Ora, a Cássia sabia que agora são 14 horas e 31 minutos? Descobri agora. Eu também, olhando o cronômetro, não sabia. 14 horas e 31. Bom, quem é o principal nome para a próxima... Já está se falando da próxima eleição para presidente. Quem será? Vamos ver. Quem é o principal nome articulado? Vamos ver. Acho que teve uma surpresa aí. Um levantamento encomendado pelo Partido Liberal, o PL, e realizado pela Paraná Pesquisas, do meu querido Murilo Hidalgo, acabou mostrando que Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro, principais cotados da direita na disputa pela presidência em 2026, ainda estão longe de ser competitivos. Segundo o jornal O Globo, na pesquisa espontânea que ouviu mais de 2.000 pessoas em 164 cidades de todos os estados do Brasil, apenas 2 citaram Michele Bolsonaro nominalmente, o que equivale a 0,1%. Já o governador de São Paulo foi mencionado por 16 pessoas, ou seja, 0,8%. Lula lidera o cenário nas pesquisas com 20%, seguido de Bolsonaro mencionado por 14%. Um total de 55% das pessoas ouvidas declarou que não sabe ou não opinou. Meu querido Acácio Miranda, eu adoro a Paraná Pesquisa, que tem muita credibilidade. Foi, aliás, o instituto que mais acertou nas prévias aqui. Mas, nesse momento, uma pesquisa como essa não vale nada com relação a esses nomes, porque ainda não são conhecidos de muita gente. E o que é mais importante é que os 2 nomes mais conhecidos, Jair Bolsonaro pela direita e Lula pela esquerda, está com 20% Lula, 14% Bolsonaro, somados, eles são menos do que a população quer para um terceiro nome. Ou seja, tem mais gente que nessa pesquisa não se manifestou a favor do Lula ou do Bolsonaro do que escolheram um ou outro. Isso significa que, longe de tirar o nosso querido Tarcísio de Freitas da competição, acho que ele não vai ser candidato à presidência se ele tiver um pouco de juízo. Vai buscar a reeleição no governo de São Paulo. Mas outros nomes, como Romeu Zema, podem buscar aí, porque existe espaço para crescer. O Brasil não está satisfeito com essas 2 únicas opções que existem, embora sejam disparados os nomes mais fortes, tanto da esquerda quanto da direita. Capês, nas eleições de 2022, nós já enfrentamos esse fenômeno. Uma parcela considerável da população não gostaria de votar nem em Lula, nem em Bolsonaro. Mas eram as 2 opções fortes que se apresentaram e a parcela mais à direita do eleitorado, centro-direita, optou por Jair Bolsonaro. Todos nós conhecemos a situação jurídica do ex-presidente. Mesmo não podendo ser candidato em 2026, ele ainda personifica essa figura de representante da direita. O que tem 2 vieses, o que tem 2 efeitos. Primeiro, não dá margem para que novos representantes surjam, como é o caso do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, como é o caso do governador do Paraná, Ratinho Júnior, como é o caso do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, que esteve aqui conosco na semana passada na Jovem Pan, como é o caso até do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Mas o efeito positivo de Jair Bolsonaro ainda personificar essa figura de direita é que os demais candidatos não vão sofrendo ataques e não vão sofrendo desgastes. Eu sou capaz de apostar com você. Se houver um consenso entre Bolsonaro e esse espectro de direita representado por um destes 4 governadores, eu acho que a direita terá grandes chances. O Tarcísio, obviamente, enfrentará uma eleição mais fácil aqui em São Paulo. Então ele não viverá uma aventura e se candidatará à presidência da República. Por isso que eu acho que o nome do próximo presidenciável de direita não está indicado nessa lista. Paulo Loyola, evidentemente você vai fazer o seu comentário, mas também que se você puder abordar um aspecto. O José Serra, em 2010, tinha uma reeleição tranquila e assegurada para o governo do estado de São Paulo. Se aventurou a concorrer numa eleição plebiscitária
e perdeu a eleição. E depois se elegeu senador, mas praticamente perdeu totalmente a sua relevância eleitoral. Não política, eleitoral. Você tem aí desde 82, o Lula foi candidato a governador de São Paulo em 1982. Nós tivemos aí Covas, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, Serra, só nomes de grandes caciques liderando aí a política nacional. Será que nesse período de 30 a 40 anos não se criou espaço para que surgissem novos nomes, novas lideranças? A pesquisa a gente tem que interpretar a partir do que está lá. Você tem 20% para um lado, 14% para o outro e 55% que não sabe direito ou não está interessado em opinar. Isso não pode ser também um indício de que faltam nomes, faltam opções para o eleitor escolher? Queria que você abordasse, independente, além do seu comentário que você vai fazer. Lógico. Obrigado pela pergunta, Capês. Bem, não me parece faltar nomes, mas existe uma dificuldade grande para que se fure bolha e para que se chame a atenção da população de fato, né? Muitos autores vêm comentando nos últimos tempos que a gente vem vivendo uma dinâmica de sociedade do espetáculo. Então, para a pessoa se manter ali mantendo a atenção do público, reconhecida pelo público, ela precisa chamar muita atenção, né? Isso, inclusive, vem gerando uma crítica ao próprio mundo, ao mundo político, aos deputados tiktokers e a todo esse processo. Fato é que o reconhecimento de figuras que não estão aí dentro desse processo da grande discussão nacional, como a própria Michelle e o Tarcísio, por exemplo, a Michelle foi citada por 2 pessoas dentro de 2.000 que foram entrevistadas dentro desse processo da Paraná. Ou seja, mostra que tem uma dificuldade muito grande e uma boa probabilidade, porque uma boa parte da população ela é extremamente vinculada às figuras de maneira absolutamente individual. Tanto que a gente vê o mapa de voto do Lula foi muito maior que o mapa de voto do PT. Você vê o mapa de voto do Bolsonaro, ele é extremamente maior do que o mapa de voto do PL. A Michelle encara um desafio grande, e tem um acordo aqui que não acho que Tarcísio será candidato justamente porque ele vem para a reeleição, não vejo sentido. Agora, Michelle tem uma missão muito difícil, que é tornar-se reconhecida e, além de tornar-se reconhecida, superar o fato de que não tem experiência política. Então, são 2 grandes desafios que se colocam para a Michelle superar esse processo. E lembrando que nem todo mundo que vota em uma pessoa vota na outra, né? A gente teve a eleição de 2018, inclusive, mostrando isso muito bem. Lula liderava as pesquisas, estava impossibilitado, porque estava preso, de concorrer às eleições, colocou Haddad, que é um quadro muito conhecido, já tinha sido ministro, já tinha sido prefeito de São Paulo, e mesmo assim não conseguiu fazer uma votação próxima da qual Lula faria em 2022, por exemplo. Então, esses fatores me parecem pesar demais. Outra coisa que eu tenho falado com alguma regularidade aqui nos programas é sobre o quanto essa direita está dividida, né? A gente tem o Romeu Zema no Novo, a gente tem o Tarcísio no Republicanos, a gente tem Bolsonaro no PL, a gente tem um pouco mais na centro-direita, mas ainda à direita, o próprio Eduardo Leite pelo PSDB, a gente tem agora o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, se lançando pela União Brasil. Então a gente tem, na verdade, uma questão que é esse grande núcleo que era consensuado em torno de Bolsonaro, nesse momento histórico, passa a estar, na verdade, dividido, né? Então, vejo com pouca probabilidade que estejam todos eles juntos numa mesma direção em 2026. Esse é outro desafio que se coloca. Muito bem. Ricardo Rosso, o Paulo Loyola fala desta divisão, mas aqui é o seguinte, o Bolsonaro está inelegível. O Tarcísio não deve sair candidato. O Eduardo Leite não é e nunca foi de direita. É de centro, até um centro-esquerda. Duvido que ele se alinhe ao Bolsonaro. O Caiado, sim, é um candidato de direita e o Zema também. Corre o risco de chegarmos na próxima eleição para presidente? Corre o risco, não. É provável que a gente chegue na próxima eleição para presidente polarizado novamente? Ou você é direita ou você é esquerda. Não existe assim uma posição intermediária. Não há mais espaço para os moderados nesse país? Capês, primeira
é importante a gente falar para a nossa audiência uma coisa que é relevante nessa pesquisa encomendada pelo PL à Paraná Pesquisa, que é o seguinte: a pesquisa entrevistou 2.000 pessoas em 164 cidades do Brasil e é uma pesquisa espontânea. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que perguntou para o cidadão o seguinte: em quem você votaria para presidente da República, por exemplo? E sem dar nenhuma opção ao cidadão. E de cabeça o cidadão vai e responde alguém, espontaneamente. Ricardo, então é uma pesquisa para medir nível de conhecimento dos candidatos? Exatamente. Então, nesse quadro, aí sim, Michele Bolsonaro teve 2 pessoas em 2.000 que disseram o nome dela espontaneamente e algumas, um pouco mais do que isso, que disseram 20 pessoas, eu acho, não lembro, que disseram 16 pessoas, que disseram o nome do Tarcísio espontaneamente. O que eu acho que mais fala sobre essa pesquisa é que espontaneamente apenas 20% das pessoas falaram que votam no Lula e 14% no Bolsonaro. Então, acho que esse número espontâneo demonstra que tem uma massa muito grande de pessoas que talvez não estejam olhando nem para Lula nem para Bolsonaro, esperando algum movimento na sociedade acontecer. A gente talvez pudesse ter uma pesquisa que fosse estimulada. Você votaria em quem para presidente da República? Entendo Michele Bolsonaro, e depois substitui Michele por Tarcísio, e assim vai fazendo que aí o cidadão entende quem é, sabe quem é. Provavelmente são 2 figuras que já têm um pouco mais de espaço na mídia, e aí se coloca, a gente teria um extrato maior. Mas realmente, do jeito que foi, espontaneamente, a gente percebe que eles ainda não quebraram a bolha. Eu, apesar de concordar com a lógica de que o Tarcísio deva ser candidato à reeleição, acho que ainda é cedo. Porque eu vou colocar uma questão aqui na mesa, Capês. E se, hipoteticamente, estamos conjecturando aqui, ok? E se o presidente Lula sai à reeleição 2026, que é muito provável, e o vice dele não seja o Geraldo Alckmin, seja Fernando Haddad, por exemplo, que é um pupilo do Lula, que o Lula gosta, que tal, enfim, ele escolhe a Haddad para ser o seu vice, e o Geraldo Alckmin resolva ser candidato a governo do estado de São Paulo, que já foi por mais de 2 vezes, né? Porque foi vice-governador, enfim, entre vai e volta 4 oportunidades. É um cidadão muito querido entre prefeitos no interior do estado de São Paulo. E aí nós teríamos uma eleição não tão certa para o governo do estado de São Paulo, para o Tarcísio. E talvez isso faça com que o Tarcísio possa ser o nome para a candidatura à presidência da República. Enfim, tem muita água para rolar até 2026, é bem cedo a gente falar sobre isso, mas muita coisa em política acontece. João Belutti, qual a sua avaliação? Esse dado trazido pelo Ricardo Rosa é importante. É uma pesquisa que é espontânea, né? Não é que em quais desses você votaria? A pessoa tem que lembrar. Às vezes você sabe sei lá, em que condições a pessoa foi parada, foi feita a pergunta. Então, é claro, o nível de conhecimento é menor, mas eu já vi a maior parte das eleições que eu vi, o maior número de eleições que eu vi, o candidato saía do nada. Fleury contra Maluf, 1990. Fernando Collor na eleição de 1989 para presidente da República. Jair Bolsonaro com 8 segundos de televisão. O próprio João Dória, né? O João Dória, o João, ganhou no primeiro turno. Tarcísio de Freitas. Então, o eleitor... Barack Obama, nos Estados Unidos. Então, o eleitor gosta, muitas vezes, de ver candidatos, às vezes, desconhecidos. É bom ser desconhecido porque não tem rejeição. Perfeito. Você rejeita aquilo que você conhece, ou você aceita ou você rejeita. Então, pode até ser, nessa pesquisa, pelo baixo grau de conhecimento, uma vantagem para esses candidatos. Não, perfeito. E a Michele, ela não tem aparentemente experiência política e é importante lembrar que não existe um curso, uma formação para virar um político. Isso é uma experiência prática e nem sempre a pessoa com as suas formações consegue lidar, né? E muitas vezes quem é muito bem sucedido no meio empresarial, às vezes vai para o meio público e não se dá bem também, porque é diferente o manejo, né, a gestão da coisa. Agora, o que me espanta com relação a isso é o PL, né, o Partido Liberal, que hoje é o maior partido chamado de direita, mas que quer ser o maior partido de direita sem disputar eleições. Aqui em São Paulo já não vai ter um candidato próprio. Agora, no federal, já está sinalizando, esses candidatos não são fortes. O PL quer chegar na próxima eleição presidencial e não ter candidato, a ideia do PL é essa, se for essa, está bastante errado, porque o PL, historicamente, é um partido de fazer bancada, né, de compor, não de ser o chefe do executivo. Agora, lamenta-se muito isso. A Michele poderia tirar vantagem dessa inexperiência, né, que você não tem aquele passado negativo, né, como se diz na política, você ainda não teve que sujar as mãos, né, como se diz na prática. Agora,
Resta saber se ela é uma boa gestora. O ponto é que muitos candidatos vêm se elegendo e operando na base da direita, mas quando entram, governam com a agenda da esquerda. Muito bem. E também dizem o contrário, que às vezes você usa a esquerda para chegar no poder e governa com a direita, também pode acontecer.